Mateus capítulo 5. Nós leremos apenas os versos 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles de seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Amém. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, neste momento. Tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude neste momento. Que a Tua palavra, Senhor, seja abençoadora, transformadora, Senhor, em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos apenas ouvintes, esquecidos da Tua palavra, Senhor, mas sim praticantes. Abençoa-nos, ó Deus, para que os nossos corações, nossos olhos, nossas mentes não fiquem divagando, ó Deus, não fiquem, Senhor, longe da Tua palavra, longe de Ti, Senhor. Mas ajuda-nos para que firmemente possamos dar atenção à Tua palavra, Senhor. Para que firmemente possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra e nela nos alegrarmos e nela nos gloriarmos. Ó Senhor, ajuda-nos e abençoa-nos no nome de Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, para que Tu mesmo, Senhor, sejas glorificado. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós, o Teu povo, nos alegremos em Ti. Cada vez mais sejamos abençoados por Ti, para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos considerando o Evangelho segundo Mateus. Nós anteriormente terminamos o capítulo 4 de Mateus. E a partir de hoje, então, nós iniciamos o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 no Evangelho de Mateus, assim como o Decálogo no Antigo Testamento, uma das passagens mais importantes de toda a Escritura, e aqui no caso especialmente do Novo Testamento. Porque o que nós temos aqui é o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o sermão que foi pregado então por Cristo, que foi registrado pelo evangelista Mateus. E nesse sermão nós encontramos então Cristo pregando a palavra de Deus. Nós podemos afirmar que temos aqui então um sermão na íntegra de Cristo, que foi registrado para o nosso benefício, para o nosso bem. Este sermão da montanha tem sido estudado, explorado por muitos, visto conter verdades extremamente profundas para o povo de Deus, para o ser humano de modo geral. Verdades essas que não foram agora proferidas por algum profeta, mas pelo próprio Filho de Deus ou pelo próprio Deus encarnado. Então nós temos aqui lições, nesses capítulos 5, 6 e 7, lições grandiosas, gloriosas para a vida cristã. Talvez profundas até demais para nós. Muitos homens de Deus do passado pregaram, expuseram, melhor dizendo, esses textos, esse sermão, muitos deles com grande temor e tremor. Por exemplo, o Dr. Martin Lloyd Jones, certa vez no seu ministério, pregou uma série de sermões sobre o Sermão do Monte, que inclusive tem em português, o livro Estudos do Sermão do Monte. Tive a oportunidade de ler muitos anos atrás. E na introdução, numa das introduções, ele diz que um pregador do Evangelho
só deve pregar de fato o Evangelho se ele recebeu uma mensagem que veio de Deus. Ele recebeu uma mensagem, por isso ele prega. Então, ninguém deve se aventurar a pregar, eu me refiro agora à pregação como ministro do Evangelho, ou como um pregador ordenado, licenciado, etc., a não ser que Deus o tenha chamado para isso e tenha lhe dado uma mensagem. E ele diz assim: por isso estou pregando o sermão da montanha, por isso estou pregando nesse texto de Mateus 5, 6 e 7, porque do contrário eu jamais escolheria essa porção das Escrituras para pregar, visto a grande dificuldade, visto a grande profundidade que nós temos com respeito à vida cristã que Cristo expõe neste sermão. Então é algo que nós devemos abordar, então, assim como um decálogo, com temor e tremor, porque aqui nos é apresentado diante dos nossos olhos um sermão de Cristo que não contém somente isso, mas que também contém uma exposição da própria lei de Deus. Cristo faz também aqui uma exposição da lei, e a sua exposição da lei é ainda mais forte, profunda do que Moisés ou do que qualquer outro pregador, do que qualquer outro profeta que já pregou a palavra de Deus. Inclusive, nós não podemos sequer entender os decálogos, os 10 mandamentos, a não ser à luz do Sermão do Monte, inclusive. Porque estamos pegando as Escrituras como um todo. Mas aqui é o próprio Cristo pregando, o próprio Senhor da glória, o Rei da glória, que se encarnou, tornou-se homem, e no seu ministério, neste capítulo aqui que nós temos diante de nós, que foi registrado por Mateus, ele inicia um sermão, e esse sermão ficaria registrado como talvez o sermão mais profundo da história da humanidade. Cristo pregando o Evangelho. Então, nós temos muitas coisas que aprender neste sermão no monte, sermão da montanha, muitas verdades, muitas doutrinas. E hoje nós então iniciaremos falando sobre algumas coisas importantes. Hoje nós faremos algumas considerações sobre o pregador deste sermão. O pregador deste sermão. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas, algumas verdades sobre a identidade deste pregador, a legalidade deste pregador e a autoridade deste pregador. Então, primeiro, estamos diante de um sermão e não há um sermão se não há um pregador. E o pregador aqui está descrito para nós, a sua identidade no verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, quem é o pregador? O texto diz, Jesus. Verso 2, abrindo a sua boca. Era uma expressão usada na época, abrindo a sua boca. Ou seja, ele começa então a ensinar e a pregar o seu sermão. Então, o pregador deste sermão é Jesus, o Cristo. É Jesus, o Messias. Ele é o autor deste sermão, é ele quem está pregando esse sermão, o Filho de Deus. Então aqui não é Moisés que está pregando, não é Abraão, não é o profeta Isaías, não é o profeta Jeremias, não é o rei Davi, não é Salomão, nenhum desses grandes homens do passado, nem mesmo do futuro, não é nem Pedro, não é João, não é Paulo. É Cristo, Jesus. Jesus vem da multidão, subiu ao monte. Cristo sobe ao monte, uma montanha, para pregar o Evangelho. E quem é este? Senão o próprio Filho de Deus, como já sabemos, como já temos aprendido. E o seu nome é Jesus. Por quê?
porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui nós vemos Cristo, aquele que é a salvação do seu povo, pregando a própria salvação, pregando o próprio Evangelho. E dizemos mais ainda, aqui nós vemos Cristo pregando a palavra de Deus, sendo Ele próprio o Verbo de Deus. Então, João capítulo 1, verso 1, os irmãos conhecem, diz assim: João 1, verso 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Cristo é o Verbo, no grego logos, a palavra de Deus. Em Apocalipse 19, veja comigo, verso 13, diz assim, falando acerca de Cristo: E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então Cristo, o Messias, o Salvador, que havia sido prometido lá em Gênesis capítulo 3, Ele se tornou homem, como nós já aprendemos no capítulo 1, veio a este mundo para salvar pecadores. No capítulo 3, Ele inicia o seu ministério pelo seu batismo. No capítulo 4, Ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E agora aqui no capítulo 5, Ele inicia um sermão, uma pregação. Mas quem é que está pregando? Quem está pregando é a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus se tornou homem, encarnou-se e está agora diante de uma multidão pregando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, o Verbo de Deus está pregando a palavra de Deus. Então consegue imaginar o que significa isso, né? A palavra de Deus encarnada pregando a palavra de Deus. Então aqui Cristo abre a sua boca para ensinar, para pregar, para exortar, para consolar, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então é Cristo quem está pregando. Consegue imaginar o privilégio dessas pessoas? Um grande privilégio de estar diante do próprio Filho de Deus. Um grande privilégio de estar diante de Cristo, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Que grande privilégio. Veja comigo, Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 24. Lucas capítulo 10, verso 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Então veja que grande privilégio. Bem-aventurados sois vós, que ele está dizendo para os seus discípulos. Vocês estão vendo e ouvindo coisas que profetas, talvez Isaías, Jeremias, reis, Davi, Salomão, tantas pessoas quiseram ouvir. Veja, vá também comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Verso 13, falando então sobre os exemplos da fé, diz assim: Todos estes morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Então, o povo dos Hebreus está dizendo que essas pessoas, os heróis da fé, aqui do passado, eles receberam a promessa, mas viram-as de longe. Por isso Cristo diz: muitos quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, e não tiveram este privilégio. Mas bem-aventurados sois vós, porque vocês estão ouvindo a mim, como se Cristo estivesse dizendo isso. Essas pessoas estavam diante de Cristo, diante do Messias prometido, diante daquele que é maior que Moisés, maior que todos que vieram antes dele, e agora estava ensinando, pregando um sermão diante deles. Cristo, Deus e homem ao mesmo tempo, na sua misteriosa encarnação, explicando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Que grande privilégio! Ouvir o próprio Filho de Deus pregar a palavra de Deus. Talvez nós possamos pensar: puxa, como é um privilégio ouvir, né, um grande pregador do passado, ter ouvido algum pregador do passado, grande privilégio ouvir fulano de tal e aquele outro. Mas quando ouvir a Cristo, quão grande foi o privilégio dessas pessoas? E aí talvez você possa pensar: a pena que nós não temos este privilégio hoje de ouvirmos a Cristo, de Ele vir e pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho em nosso meio. Sim, é verdade que fisicamente Ele não está no seu corpo físico, no meio da sua igreja, pregando a palavra de Deus, como Ele fez aqui em Mateus capítulo 5, isso é verdade. Porém, Apocalipse capítulo 2 e 3, ele diz que Ele anda no meio da igreja, e Ele prega sim também no meio da igreja, no meio do seu povo. Como Ele faz isso? Veja, João capítulo 16. João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Verso 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então Cristo está dizendo para os discípulos: olha, eu vou, mas vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador. E o que esse Consolador vai ensinar para vocês? Vai pregar tudo aquilo que de mim Ele tiver ouvido. Ele não falará de si mesmo, Ele vai pregar tudo o que de mim Ele ouviu. Então, assim como Cristo ouviu do Pai e pregou, Ele diz isso, que aprendeu do Pai, também o Espírito Santo, Ele ouve de Cristo e Ele prega a palavra de Cristo. Então, Cristo anda no meio da sua igreja pelo seu Espírito. E o Espírito Santo, operando no meio da igreja, está fazendo o quê? Senão a vontade de Cristo. Dando o quê? Senão a palavra de Cristo. Então, tudo que vem depois aqui dos evangelhos, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, João, Judas, Tiago, todas elas foram inspiradas pelo Espírito de Cristo. Então, é o próprio Cristo falando. É a própria voz de Cristo falando. É o próprio Cristo pregando também o Evangelho para a sua igreja. Então veja, hoje nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento em nossas mãos, diante de nós, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e isso nada mais é do que a palavra de Cristo. E quando ele é lido por você, quando ele é pregado na igreja, no culto público, você está lendo a palavra de Deus, você está lendo a palavra de Cristo, e Cristo está pregando para você. Você já ouviu a voz de Cristo? Você já ouviu Cristo pregando o Evangelho para você? Você já ouviu? Porque Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a mim e me seguem. Cristo diz isso.
Você já ouviu a voz de Cristo? Você já ouviu Cristo falando com você, você abrindo as Escrituras, lendo as Escrituras, e como se Ele estivesse com você, do seu lado, falando a palavra de Deus no seu coração? Você já ouviu a voz de Cristo? Você já ouviu a voz de Cristo na pregação da palavra, no culto público? Você está ouvindo, você está presente, e parece que Cristo está falando diretamente com você. É Cristo que está falando. Sim, tem meios humanos, é verdade, é pelo Espírito Santo, mas é Cristo quem está falando. E você, então, agora está diante de um grande privilégio, que é ouvir Cristo, ouvir a voz de Cristo. Então, Cristo disse que profetas e reis queriam ter ouvido isso. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, Samuel, Elias, todos esses heróis da fé viram de longe o Evangelho. Eles viram de longe, morreram na fé, acabamos de ler, viram, contemplaram, tinham apenas as sombras do Evangelho. Manifestaram a fé em Deus, no Cristo que havia de vir, foram salvos pela fé, mas eles não ouviram nesse sentido a voz de Cristo. Por isso Cristo diz: bem-aventurados sois vós. E até mesmo esses homens que estão aqui, esses discípulos estão ouvindo Cristo, sim, que grande privilégio, mas eles também não tiveram o Evangelho como nós temos aqui hoje, que foi providenciado por Deus para que nós tivéssemos, para que a igreja tivesse. Eles não viram, por exemplo, muitas profecias se cumprindo na história. Eles não viram, por exemplo, se cumprindo a profecia do anticristo, ou de que o Evangelho hoje estaria em tantas nações, como naquela época não estava. Ou seja, hoje nós temos o grande privilégio de termos diante de nós a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, que nada mais é do que a voz de Cristo. Você louva e agradece a Deus por esse privilégio? Você poderia estar em qualquer outro lugar neste momento, ou você poderia, na verdade, crer em qualquer outra coisa neste momento, ou você poderia ter outro Deus, pensar de outra maneira, não conhecer as coisas de Deus, não conhecer o Evangelho como hoje você conhece, mas Deus, na sua providência, trouxe você para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Cristo. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Que privilégio! Que privilégio é este? Ouvir Cristo, ouvir a voz de Cristo. A própria palavra de Deus, encarnada, abrindo a sua boca, pregando para você. Não apenas no culto público, mas até mesmo quando você ler as Escrituras, você deve pensar que isso daqui que você está lendo é a palavra de Deus. Que o que você está lendo são as Escrituras inspiradas pelo Espírito de Deus, e este Espírito estava em Cristo, ouvindo as palavras de Cristo, e agora está transmitindo para você tudo aquilo que Cristo disse, e que é suficiente para você, para a sua vida, para a piedade, para que você agrade a Deus, para que você ame a Deus, para que você viva neste mundo, e assim por diante. Você louva a Deus e agradece a Deus por esse privilégio? Você reconhece esse privilégio? Você ama as Escrituras? Você ama a palavra de Deus? Você deseja conhecer mais a palavra de Deus? Mais de Cristo? Você deseja ouvir cada vez mais a palavra de Deus? Ou ouvir cada vez mais a voz de Cristo nas Escrituras? Porque muitas pessoas podem até ler as Escrituras, ou até ouvir uma pregação do Evangelho, sem ouvir verdadeiramente a voz de Cristo. Para isso nós precisamos buscar a Deus, precisamos orar como salmista: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Senhor, fala
E o teu servo ouve. Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala comigo, Senhor. Tu deve pedir isso para o Senhor, pedir isso para Deus, para que você ouça a palavra dEle, a voz dEle, falando a você, falando ao seu coração. E quantas vezes nós não estamos atentos? Nós não estamos atentos à palavra de Cristo. Estamos aqui, acolá, com a mente voltada para outras coisas. Eu não me refiro agora somente ao culto público, mas no dia a dia, nós não damos ouvido à palavra de Deus. Você não está dando ouvido a Cristo. Cristo, por assim dizer, desejoso por falar contigo, conosco, e nós, às vezes, estamos ocupados demais com outras coisas, preocupados demais com outras coisas, e deixamos de lado o privilégio que Ele nos concede de ouvirmos a Sua palavra. Então, que você possa ouvir a palavra de Cristo, você possa dar valor à palavra de Cristo, você possa ouvir Cristo falando com você, e você possa entender que este é um grande privilégio. Ouvir a voz de Cristo, ser participante do Evangelho de Cristo, e ainda ser participante do privilégio de poder compartilhar o Evangelho de Cristo com as outras pessoas. Não é somente o privilégio ouvi-lo, entendê-lo, compreendê-lo, mas também pregá-lo, ensiná-lo para as pessoas. Mas em segundo lugar, aqui nos versos que nós lemos, nós também temos, além da identidade do pregador, que é Cristo, nós temos também a legalidade do pregador. Cristo é um ministro, um pregador, podemos dizer assim, por excelência, sendo que ele é a própria palavra de Deus. Mas veja bem, Cristo, sendo aquele que foi prometido no Antigo Testamento, através da boca dos profetas, e que agora está diante da multidão, Ele é homem, 100% homem, Ele é Deus, 100% Deus, Ele tem comunhão com Deus, o Pai, durante o seu ministério, durante a sua vida. Mesmo sendo quem Ele é um pregador legal, no sentido de lei, não é um pregador ilegal. Então Cristo não desceu do céu, ou encarnou-se e disse: eu sou o Cristo, o Messias, e começo a pregar o Evangelho por minha conta própria. Não. Ele se sujeita a Deus e se sujeita à ordenação de Deus. Então veja comigo, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu quero ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então, os irmãos lembram que nós pregamos sobre esse texto? E no certo sentido, João Batista está certo, no certo sentido. Mas tu és o Cristo, e eu vou te batizar? Como? Primeiro que o batismo de arrependimento, Cristo não tem pecado para se arrepender. Como que um ser humano, um mortal, um pecador, vai batizar a Cristo? E Cristo Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então nós falamos que no verso 15 Cristo está se referindo ao Antigo Testamento. Lá os levitas, para começarem o ministério, tinham água aspergida sobre eles, como nós vimos, por exemplo. E Cristo então foi batizado por João Batista, e ele não inicia o seu ministério sem primeiro passar por isso. Sem primeiro ter sido então publicamente reconhecido como ministro de Deus. Mas não é somente isso. O verso 16 e 17 ainda diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos aqui João Batista batizando a Cristo, e o Espírito Santo, e Deus o Pai, Santíssima Trindade, as outras duas pessoas da Trindade, testificando publicamente a respeito de Cristo. Ou seja, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é que Cristo está sendo ordenado como pregador do Evangelho, como ministro do Evangelho. Mesmo por um homem pecador como João Batista, e também pelas outras pessoas da Trindade. Cristo não é um pregador que tomou sobre si a honra de pregar o Evangelho por si próprio. Talvez se ele tivesse feito isso, podemos falar, mas pelo menos ele é Deus, ele tem autoridade para fazer isso. Mas ainda sendo Deus, ele se sujeita a Deus. Mas ainda sendo o próprio Filho de Deus, ele se humilha ao ponto de se tornar homem e obedecer a Deus o Pai em todas as coisas. Sujeitar-se a todas as coisas, cumprir toda a justiça. Humilhar-se, então, diante dos homens, inclusive, não apenas diante de Deus, para então pregar a palavra de Deus. Veja comigo Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 4. Falando sobre o sacerdócio de Cristo. E fazendo um contraste também com o sacerdócio levítico. Diz assim, a partir do verso 1: porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer a oferta pelos pecados. Não está falando do papel do sacerdote no Antigo Testamento. Mas olha o que diz o verso 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E assim por diante. Então veja, ninguém toma para si esta honra de ser ministro de Deus, senão aquele que é chamado por Deus. E Cristo não glorificou-se a si mesmo, diz o verso 5, para se fazer sumo sacerdote. Mas Deus disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Depois ele diz no Salmo 110: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui no templo, Cristo, quando ele vem ao mundo, na plenitude dos tempos, ele é batizado por João Batista, e ouve-se o testemunho da parte de Deus e da parte do Espírito Santo, que ele é o Cristo, que ele é o Messias. E se você notar, Cristo não iniciou seu ministério senão de partir deste momento. Então Cristo, sendo quem ele é, ele não glorificou-se a si mesmo. Sendo quem ele é, ele não tomou para si essa honra ele mesmo, mas ele foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, foi ordenado por Deus, foi licenciado por Deus para anunciar e pregar o Evangelho publicamente. Então isso é muito importante, entendemos isso. Porque quantas pessoas há em nossos dias, na história também, claro, mas especialmente em nossos dias, que ordenam-se a si mesmos. Eu estou cansado da igreja lá que eu vou abrir para mim ali um ministério novo ali, eu mesmo me ordeno eu mesmo. Eu mesmo começo o ministério para mim mesmo. Ministério diferente onde eu posso fazer o que eu quero. Na outra igreja eu não posso fazer o que eu quero, então na outra eu vou poder, porque vai ser a minha igreja. Não vai ser de Cristo, vai ser a minha igreja. Lá eu faço o que eu quero. A primeira coisa que ele faz é ordenar-se a si mesmo. E assim muitas igrejas, até antigas, históricas, de linha independente, como podemos dizer, têm
tem feito coisas semelhantes. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Se o próprio Cristo fez isso, quanto mais os homens que são meros pecadores, como nós. Veja, assim diz a Escritura. Veja comigo uns textos. Veja Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 5. Então Paulo, o apóstolo, está instruindo Tito a respeito dos presbíteros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então era dever dele, enquanto presbítero, estabelecer outros presbíteros nas igrejas. Então essas outras pessoas, os outros presbíteros, não eram ordenados por eles mesmos, presbíteros, mas um outro presbítero já existente que deveria fazer isso. Veja 1 Timóteo, capítulo 5. Verso 22. 1 Timóteo 5, 22. Aí ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então Paulo está falando para Timóteo, olha, se você vai ordenar ou estabelecer presbíteros, não faça isso precipitadamente, não é qualquer pessoa, não é de qualquer maneira. Mas era dever dele fazê-lo ainda assim. Claro que existem muitos outros textos, nós já estudamos sobre esse assunto, fala sobre isso, mas o que nós podemos dizer é o quê? É que as igrejas, os ministros do Evangelho, os despenseiros dos mistérios de Deus, eles não são, ou não estão pessoas autônomas, ou ministros autônomos completamente independentes uns dos outros. Não. Existe uma continuidade na história da igreja, existe no mundo uma remanescente de Deus, como o irmão Fábio bem colocou, existe o povo de Deus, e essa igreja é este povo de Deus que dá continuidade para a igreja, e são outros pastores, outros ministros, outros presbíteros que estabelecem outros presbíteros. O próprio Cristo, ele foi publicamente reconhecido como ministro do Evangelho, se é que podemos dizer assim. Mesmo sendo Deus, não glorificou-se a si mesmo, mas ele ouviu o chamado de Deus, submeteu-se ao chamado de Deus e, após isso, inicia-se o ministério. Mas talvez alguém possa dizer, não, mas fulano de tal, lá as pessoas estão abrindo as igrejas por aí e tal, mas elas dizem, eu também sou chamado por Deus. Também sou chamado. Mas que chamado é esse? Né? É um chamado que a pessoa diz que tem, mas que a igreja, que é o povo de Deus, que é o corpo de Cristo, não reconheceu. É uma coisa estranha nisso daí. Mas se foi algo que Deus fez e que Deus chamou, isso vai ser notório na igreja. E a igreja vai aprovar isso. A menos que essa igreja esteja em muito pecado, seja uma seita mesmo. Que ordena falsos pregadores, falsos ministros, quero dizer. Mas ainda assim a pessoa que estiver numa falsa igreja, ela não deve, independentemente de tudo e de todos, começar o que eles chamam hoje de ministério. Não deve. De maneira alguma, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. A Escritura não ensina isso em lugar nenhum. E Cristo, nosso maior exemplo em todas as coisas, nisso também é o nosso exemplo. Os pregadores, os presbíteros, os pastores aqui, nas epístolas de Paulo, conforme Paulo ensina, no tempo dos apóstolos, deveriam se submeter a um grupo de presbíteros, que era chamado de presbitério. E assim Cristo fez. Cristo se submete ao presbitério divino, Santíssima Trindade, ao Pai e ao Espírito Santo. Nesse sentido, Cristo então recebe deles o testificar, o testemunho, a ordenação, a legalidade do seu ministério, publicamente falando, ainda sendo Cristo, o próprio Salvador. Então veja, isso, claro, que estou falando, está dentro de outro assunto, a forma de governo da igreja,
Mas um dos aspectos é este. Então as igrejas hoje, infelizmente, existem, muitas existem, completamente independentes umas das outras, que nós já sabemos que traz um péssimo testemunho para o Evangelho. Péssimo testemunho. Cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer, cada um age conforme pensa no seu próprio coração, e ninguém deseja se submeter a Deus, a Cristo ou uns aos outros. Não. Essas pessoas, elas mesmas são as próprias fundadoras das suas igrejas, elas mesmas são os cabeças das suas próprias igrejas, elas mesmas estão imitando o anticristo. Porque ele diz que ele é o cabeça da igreja em Roma, e essas pessoas se fazem como imitadores do anticristo e não imitadoras de Cristo. Imitadoras do anticristo e não de Cristo. Quão grave é isso. Então, irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude. Nós devemos orar, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, para que Deus levante ministros verdadeiros e fiéis, que se submetam à palavra de Deus, que se submetam a Cristo, que se submetam a Deus na pregação e no ministério do Evangelho. Deus exige obediência, não sacrifício. Obediência à sua palavra. Então que Deus nos livre disso, Deus nos livre deste mal. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que fiquemos firmes nas Escrituras e não independentes da Igreja de Deus, para consequentemente não estarmos independentes do próprio Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, em terceiro lugar aqui no nosso texto, ainda nós temos, além da autoridade e além da identidade e da legalidade do pregador, nós temos também a autoridade do pregador. A autoridade. Cristo prega com autoridade. Isso está descrito no final do Sermão do Monte. Veja lá Mateus capítulo 7 comigo. Ao término do seu sermão, é dito-nos o seguinte, no verso 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. A palavra autoridade no grego é a palavra exousia no grego. A palavra significa autoridade, mas significa poder. As pessoas ficaram maravilhadas com o sermão de Cristo. Foi um sermão poderoso, transformador, abençoador. Ou seja, Cristo tinha autoridade. Ele pregava e as pessoas ficavam atentas ao seu sermão e foram tocadas pelo seu sermão, foram abençoadas, ficaram estarrecidas, chocadas diante do seu sermão. Essa era a pregação de Cristo. Assim era a pregação de Cristo, melhor dizendo. Cristo pregava não como os sacerdotes, não como os escribas e fariseus, mas com autoridade, com poder ele pregava. A verdadeira pregação do Evangelho é uma pregação com autoridade, é uma pregação com poder. Mas por que Cristo pregava com autoridade? Quais eram os motivos? Por que havia autoridade no sermão de Cristo? Alguns motivos nós podemos destacar. O primeiro motivo é porque Cristo era um pregador sábio. Nós lemos em Provérbios capítulo 8 que ele é a sabedoria de Deus. Então nós não temos aqui apenas a palavra de Deus encarnada pregando, mas nós temos a própria sabedoria de Deus pregando a palavra de Deus. E Cristo era de fato a própria sabedoria. Veja Lucas capítulo 2. Nós vemos isso na pessoa de Cristo, desde a sua infância. Então Lucas capítulo 2, verso 46, diz o seguinte:
E aconteceu o quê? Passado 3 dias, o acharam no templo. Cristo, criança ainda. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E o verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então veja, Cristo é a sabedoria. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, verso 30, que Ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. E Ele, como um pregador, Ele é um pregador sábio. Ele sabia o que pregar, quando pregar e para quem pregar. Veja, por exemplo, Ele sabia confortar as pessoas com seu sermão. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja, vocês estão sendo perseguidos, sendo aflitos, alegrai-vos, exultai-vos, porque vocês estão sendo feitos semelhantes aos profetas do passado, porque assim perseguiram eles e agora estão perseguindo vocês. Cristo está confortando os seus discípulos, os seus seguidores, a sua igreja, o seu povo. Mas ao mesmo tempo, Ele também exorta e prega contra o pecado. E o pregador que prega a respeito do inferno. Veja, por exemplo, verso 27, Mateus 5. O visto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Cristo está dizendo, isso aqui é pecado. E quantos pregadores há que não querem pregar sobre o pecado, que não pregam sobre o pecado, que não falam sobre o pecado nos púlpitos? Não são imitadores de Cristo. Então Cristo não é um bom exemplo, porque Cristo falou do pecado. E não apenas isso, veja o verso 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Cristo pregava sobre o inferno. Algumas pessoas podem reclamar, falar a respeito disso aqui, querendo distorcer isso, querendo dizer que no inferno, a palavra inferno significava outras coisas, como os liberais gostam de fazer, mas nós sabemos que não é isso. Sabemos que Cristo pregou sobre o pecado, pregou sobre o inferno, e as pessoas têm medo de pregar sobre pecado, sobre o inferno, porque as pessoas vão ficar assustadas, porque isso não é amor. Então você ama mais que Cristo? Você conhece a palavra de Deus mais que Cristo? Você é um pregador melhor que Cristo, que o próprio Cristo, porque Ele pregou essas coisas. Era um pregador sábio. É claro que não pregava só essas coisas, mas ele pregava, como diz o apóstolo Paulo, todo o conselho de Deus. Então, Cristo sabia pregar um sermão que confortava quem estava desconfortado e desconfortava quem estava confortado. Como os puritanos, você lê a respeito dos puritanos, ingleses, escoceses, muitas vezes em um sermão, ele pregava para vários tipos de pessoas diferentes, que estavam na congregação. Para aqueles que não eram convertidos, dentro do mesmo sermão. Para aqueles que já eram convertidos, para aqueles que já eram convertidos, mas tinham dúvidas a respeito da sua salvação, para aqueles que já tinham certeza da salvação, eles sabiam pregar a palavra de Deus para todos, para todas as pessoas. Trazer a palavra de Deus e aplicá-la de tal maneira que a palavra de Deus agora alcance o coração daquela pessoa, de tal maneira que aquela pessoa possa pensar em seu coração e dizer: Deus está falando comigo. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo pregou a palavra de Deus com sabedoria, por isso a autoridade. Esse é um dos motivos da autoridade. Por quê? Porque ele era pregador sábio. Um outro motivo ainda, podemos dizer, porque Cristo pregou, ou pregava com autoridade, é porque ele pregava no poder do Espírito de Deus.
Cristo pregava no poder do Espírito. Então nós vimos aqui que ele foi batizado por João Batista, o Espírito desceu sobre ele, e foi o próprio Espírito, capítulo 4, verso 1, que diz que o guiou pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Em Atos capítulo 10, veja comigo, livro de Atos, capítulo 10, verso 38, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus ungiu a Cristo, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, com poder. E o João Batista, dando testemunho acerca de Cristo, no capítulo 3 do Evangelho de João, diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 3, verso 34, falando a respeito de Cristo, ele diz o seguinte, João 3,34, porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então Deus não deu para Cristo o Espírito por medida. Ou seja, Cristo tinha, ou tem, a plenitude do Espírito. Lá em Apocalipse 5, mesmo depois de Efésios, fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A perfeição, a plenitude, a completude do Espírito de Deus. Cristo tem. E portanto a sua pregação, a pregação de Cristo, ela era transformadora. Ela causava então algo nas pessoas, causava uma transformação nas pessoas, uma mudança nas pessoas. É claro que isso não significa que todas as pessoas foram convertidas ou transformadas. Não, é claro que não, nós sabemos disso. Porém, causava algum impacto. Uns rangiam os dentes de raiva. Duro é esse discurso. Quem é que pode suportar uma pregação como essa? Disseram certa vez. Mas muitos outros disseram: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Então veja, a pregação do Evangelho, para uns é cheiro de vida, para outros cheiro de morte, para a morte. Mas é interessante notar que parece que em nossos dias a pregação da maioria das igrejas não tem causado nenhuma coisa nem outra. Parece que não causa nem transformação nas pessoas, nem indignação nas pessoas. Não causa nada, parece. Essa é a impressão que eu tenho. Parece que as pessoas pregam, falam, as pessoas não estão nem aí, não querem saber, não querem ouvir. Por que não querem? Porque não há poder, não há virtude de Deus, não há pregação, não é uma pregação genuína. Genuína não somente em termos de conteúdo, é falso, mas não apenas isso, não há também o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus. Não há. Às vezes, nós vemos isso no Evangelho mesmo sendo registrado. Nós vemos o Evangelho de Marcos, por exemplo, sendo registrado, que Cristo subiu a montanha, o monte da transfiguração, e alguns discípulos que ficaram, tentaram expulsar ali demônios, e não conseguiram. E é assim que eu vejo a igreja hoje muitas vezes. As pessoas estão enfermas, as pessoas têm problemas, eu digo as pessoas de modo geral, as pessoas de fora. E a igreja não tem poder para transformar a vida dessas pessoas. Eu não estou falando poder de cura, não é isso que eu estou falando. Estou falando poder de trazer um evangelho que vai transformar verdadeiramente a vida dessas pessoas, que vai mudar a existência dessas pessoas, que vai tocar profundamente no coração dessas pessoas, a ponto dessas pessoas caírem de joelhos diante de Deus em convicção de pecados e clamarem diante de Deus para ver se ainda há esperança. Não há. Quando os apóstolos cheios do Espírito Santo pregaram, quando o próprio Cristo, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus, havia um impacto nas pessoas. Ainda que fosse cheiro de morte para morte, mas havia um impacto. Havia algo. Certa vez havia alguém dizer, acho que é verdade,
Quando a gente fala dos pregadores do passado, Jonathan Edwards, George Whitefield, os puritanos de modo geral, hoje não dá para pregar como eles pregaram. As pessoas são modernas, as pessoas não vão suportar uma pregação como aquela. Você acha que naquela época as pessoas suportavam aquela pregação? Eles não suportavam também. O ser humano é o mesmo em todas as épocas. Em todas as épocas, o ser humano, a natureza humana é a mesma. Ou eles se enfurecerão contra você, contra Cristo, contra o Evangelho, ou serão convertidos. Mas a pregação, ela deve ser poderosa. Então, por isso nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo dizendo isso, a respeito da pregação dele entre os coríntios. Ele disse: e eu, irmãos, verso 1, 1 Coríntios 2, verso 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Então Paulo diz: olha, vocês aqui apreciam a filosofia, né, dos gregos, vocês gostam da sabedoria humana. Eu não vim pregar com sabedoria humana, mas no poder de Deus. A minha pregação consistiu em demonstração do Espírito de poder. Assim é a pregação de Cristo. E quantos pregadores há que podem até serem ortodoxos em muitas doutrinas, em muitos pontos, mas o sermão dessas pessoas produzem mais morte. Não morte agora no sentido de morte para morte, como eu falei agora há pouco. Morte no sentido de não causar nada, nenhum impacto. Está lá o vale de ossos secos, não há nenhum impacto, não acontece nada. E.M. Bounds, um escritor do século XIX, disse que homens mortos tiram de si sermões mortos. E sermões mortos matam. Se os irmãos tiveram a oportunidade de ler o livro deste homem, tinha uma linha reformada, mas era metodista, fala sobre isso, sobre o poder na pregação. Outro dia, comentando com o irmão Fábio aqui, sobre um pregador do país de Gales, vivo ainda, mas bem velhinho, disse que ele pregava as escrituras, ouvia as pessoas pregando, e aí ele, quando foi estudar teologia, saiu de casa, foi afastado de casa durante muito tempo, e ele lia livros sobre pregação, e ele lia um livro, por exemplo, deste homem que eu acabei de citar, Ian Bounds, e tem um capítulo do livro do Ian Bounds que ele vai descrever o que é o poder na pregação, o que é a unção de Deus na pregação, e ele tenta descrever com palavras humanas, que é impossível de fazer, claro, mas tenta escrever. E ele falou: puxa, mas o que esse homem está falando do quê? Esse pregador do país de Gales disse o seguinte: o que este homem está falando? Eu não estou entendendo. Eu já preguei a palavra, prego a palavra, mas não sei o que ele está falando. O que é isso? Ou seja, tem muitos pregadores que não sabem do que nós estamos falando quando nós falamos que a pregação deve ser no poder do Espírito. Os pregadores não sabem. Eu conheci um monte no seminário que não sabia. Mas do que você está falando nessa hora? Eu não prego, eu não falo direitinho aqui do Evangelho, eu explico, faço uma ótima exegese do texto, está tudo certo. E o objetivo aqui do seminário é formar isso, bons teólogos e bons exegetas. Eu me lembro de ter respondido para eles: o ímpio consegue fazer isso, o diabo consegue fazer isso. Qual a diferença? Qual a diferença? E aí este pregador do país de Gales, estando longe de casa, recebeu uma ligação da sua mãe que dizia: venha aqui para casa, meu filho, porque chegou um pregador diferente na cidade. Aí ele disse que não pôde ir. Mas no ano seguinte o pregador foi na sua cidade novamente e ele foi ver o que havia de diferente nesse pregador, lá no país de Gales. Isso é agora, século XX mesmo. Final do século XX, começo do século XXI.
essa história. E ele foi lá ouvir esse pregador. E ele disse que entrou na igreja, o pregador estava no púlpito, e quando o pregador inicia o seu sermão, ele diz: agora entendi o que o William Bound estava querendo dizer no livro dele, quando ele fala sobre o poder na pregação. Porque quando aquele homem abriu a sua boca, parecia que o céu estava dentro da igreja. O que era aquilo? Agora eu entendo o que é avivamento. Agora eu entendo o que os puritanos falavam, o que Edwards falava, o que Whitefield falava, o que os Covenanters falavam, quando eles pregavam no poder de Deus, no poder do Evangelho. Então a pregação não é uma palestra, não é um discurso meramente humano, não é. A verdadeira pregação é uma pregação que transforma a vida das pessoas, causa alguma coisa na vida das pessoas, algum impacto na vida das pessoas. Esta é a verdadeira pregação do Evangelho. E se ela não faz isso, ou se ela não estiver fazendo isso, algum problema sério nós temos. E isso não é apenas um dever do pregador. Claro que o pregador tem a maior responsabilidade, mas acabamos de citar aqui na leitura, Efésios 6, orem por mim, irmãos, diz Paulo, para que eu anuncie a palavra de Deus com autoridade, com poder, para que eu pregue o Evangelho, faça notório o Evangelho. Ore pelo homem, ore pelo pregador, ore pelo ministro do Evangelho, para que a palavra de Deus seja pregada com graça e com poder. Ore. Você enquanto igreja, você enquanto membro da igreja, como cristão, que talvez não foi chamado para pregar, como ministro do Evangelho, você deve orar pela pregação do Evangelho, para que a pregação, para que a palavra de Deus seja glorificada, como ele diz lá em Tessalonicenses, para que tenha um livre curso, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus sendo pregada no poder de Deus, não em sabedoria humana, para que as pessoas tenham seus corações compungidos pela pregação, ou para que as pessoas digam: porventura não nos ardia o nosso coração quando pelo caminho nos expunha as Escrituras. Então a igreja de hoje, nossos dias, além de pregar um falso evangelho, a igreja de modo geral, é claro, me refiro, algumas poucas que ainda tentam ser mais ortodoxas, ainda assim falham nesse ponto, na análise que pelo menos eu faço. Não há poder. As pregações são secas, são frias, são destituídas do poder do Espírito de Deus. Como que as pessoas, como que o mundo vai dizer isso aqui? Olha, aqueles irmãos, aquela igreja prega com autoridade. Não como as outras, mas não como os escribas e fariseus, não como os legalistas, não como aquelas falsas igrejas, mas essa igreja prega com autoridade a palavra de Deus. Como as pessoas dirão isso? Se não há, então, o poder do Espírito. Se não há, então, a unção do Espírito. Se não há uma imitação de Cristo neste ponto. Cristo pregou no poder do Espírito. Os apóstolos também fizeram. Assim, os grandes avivalistas do passado, leia as histórias de avivamento. Leia as histórias dos puritanos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia, na Irlanda. Leia dos irmãos da Coreia. Leia dos irmãos da África. Leia sermões, pregações. Você vai ver que é uma diferença muito grande. Muito grande. O que era de fato pregar o Evangelho. As pessoas hoje parecem não enxergarem, não enxergam mais isso. Esse poder na igreja. Parece não enxergar mais. E nós então, todos nós, eu, vocês, todos nós, devemos nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar, nos vaziarmos de nós mesmos. Nos humilharmos diante de Deus. Como podemos nós, se cremos na doutrina, por exemplo, da depravação total, podemos achar que sabedoria humana apenas vai resolver, vai converter as pessoas? Não vai, é só o poder de Deus que vai. Não vai. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. E dizer como Isaías: ó Senhor, se tu ofendesses os céus e descestes. Nós temos que nos humilhar diante de Deus.
Sei que alguns irmãos devem conhecer a história do avivamento que aconteceu na África do Sul. E o missionário que lá estava, se eu não me engano, na África do Sul, é na África, mas eu não lembro se é África do Sul de fato. Mas ele disse que, meditando com os irmãos as Escrituras, chegou a um texto, do Evangelho de João, que Cristo disse o seguinte: que rios de água viva irão fluir das pessoas que creem em Cristo. Cristo disse isso. Rios de água viva fluirão do seu interior. E ele começou a perguntar para as pessoas: isso acontece na sua vida? E rios fluindo no seu interior, que é o Espírito Santo? As pessoas diziam não. Ele disse: eu também não. Eu também não. Então o que nós vamos fazer? Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos ajoelhar diante de Deus. Vamos humilhar diante de Deus, para Deus cumprir então essa palavra, essa promessa aqui. E eles se humilhavam e se humilharam durante muito tempo, até que Deus veio e desceu. Então isso é o poder de Deus. Talvez nós, então, talvez nunca presenciar, nunca ter visto algo parecido, ou por ter medo do meio pentecostal e etc., mas achar que isso é ruim, que isso é estranho. Bom, leia a história da igreja. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Preste atenção nessas coisas, você verá que a igreja está distante demais dessas realidades, muito distante dos nossos dias. Por isso que Cristo pregava com autoridade, porque ele pregava no poder do Espírito. Então ele pregava com sabedoria e no poder do Espírito. Mas aí, em terceiro lugar, note também uma outra coisa importante. Por que havia autoridade na pregação de Cristo, aqui no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha? Por causa da vida do pregador. E isso não só do pregador, mas da igreja. A vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte. Lá em Mateus 7, as pessoas dizem assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Veja bem, o texto está mostrando aqui um contraste. Cristo ensinava com autoridade e não como os escribas, ou seja, os escribas não tinham autoridade, mas ensinavam. Cristo ensinava e tinha autoridade. Uma outra coisa que está implícita aqui no texto é simplesmente o seguinte: o que Cristo está pregando no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, você deve lê-lo e meditá-lo em todo ele. O que Cristo está expondo é a própria vida que ele vivia. O Cristo está pregando o que ele mesmo praticou e viveu na sua vida. Ele está expondo, por exemplo, alguns trechos, a lei de Deus. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele diz, por exemplo, sobre dar a outra face. E ele fez isso na cruz do Calvário, quando foi açoitado. Ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos. E ele assim o é. E assim por diante. O que Cristo está expondo diante dessas pessoas não são apenas meras palavras, mas ele está pronunciando uma vida para essas pessoas. A vida de Deus na alma do homem. É isso que ele está proferindo aqui. É a vida dele. Certa vez alguém disse algo que é verdade sobre o Sermão da Montanha, sobre Cristo. Cristo não apenas pregava aos ouvidos das pessoas, ele pregava também aos olhos das pessoas. Não somente aos ouvidos. E não apenas era um discurso vazio, mas era um discurso concreto, porque havia nele a prática do que ele pregava. O puritano Richard Baxter dizia o seguinte para os pregadores, serve também para todos os irmãos e irmãs em Cristo:
Ele diz o seguinte: tome cuidado para que durante a semana você não desmanche o que você pregou no domingo com a sua vida. Com a sua vida. E Tiago, na sua epístola, diz o seguinte, capítulo 1, verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Tiago é enfático. Sedes não apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus. Ou seja, Cristo, Ele mesmo pregava, Ele mesmo vivia. Jamais pecou. É o perfeito Filho de Deus. E as pessoas, então, vendo isto, se admiravam. Por quê? Porque os escribas e fariseus também pregavam, mas eram hipócritas. Eram hipócritas, mentirosos. Cristo pregava o Evangelho, e este sermão, se você ler ele todo e meditar, você vai ver que só mesmo pela graça de Deus, para você vivê-lo, era o que Cristo vivia. E assim também nós hoje precisamos disso. As pessoas, de modo geral, aí fora, estão cansadas de apenas ouvirem discursos por parte da igreja. Claro que também é um discurso falso, muitas vezes, mas ainda que às vezes seja algum discurso verdadeiro em termos de conteúdo, só o discurso pelo discurso pode não significar nada. Cristo aqui no Sermão do Monte diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, ao Pai que está nos céus. Então o problema maior nosso não é a questão apenas de fazer evangelismo, de pregar, mas a gente nem está vivendo o Evangelho ainda, colocando em prática a palavra de Deus. Então, viver o Evangelho é que fará a diferença na vida das pessoas. Acabamos de ler em Filipenses: seja notória a todos os homens a vossa equidade. Seja notória aos homens. São as suas boas obras. A sua equidade é notória para as pessoas, para os homens. Não tem como esconder, Cristo diz. Uma cidade edificada sobre um monte, não tem como esconder. Se você é cristão, você serve a Deus, você segue a Cristo, não tem como esconder a sua vida. As pessoas olharão, verão. Mas o que elas estão vendo? O que elas estão vendo na sua vida? O que as pessoas estão vendo na sua vida, na vida da igreja, hoje? O que as pessoas estão vendo? Estão vendo um discurso, apenas um mero discurso? Ou estão vendo um discurso que na verdade existe na prática? Cristo, não esqueça disso, Cristo não pregava somente aos ouvidos, mas também aos olhos das pessoas. As pessoas ouviam o Evangelho e viam o Evangelho. As pessoas veem o Evangelho na sua vida. Tudo bem, você pode até falar deste Evangelho, mas se vê, elas veem o Evangelho. Elas veem e olham: puxa, essa pessoa é diferente.
age diferente, pensa diferente. Qual será o segredo dessa pessoa? Por que ela age dessa maneira? Por que ela vive dessa maneira? Por que ela pensa diferentemente? Por quê? Então você anuncia o Evangelho. Por causa de Cristo. Por causa das Escrituras. Porque Deus me salvou. E aí você pode então expor o Evangelho. Mas muitas vezes as pessoas não são atraídas para ouvir o Evangelho porque não há vida nenhuma. E isso, com certeza, afasta as pessoas e deixa-nos como os escribas e fariseus eram, hipócritas apenas. Hipócritas, mentirosos, não cumpridores da palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida. Mas é isso que você vai ouvir no Sermão do Monte. Eu não estou falando ouvir de mim, ouvir de Cristo. Leia. Leia Mateus 5, 6, 7 várias vezes. E aí você vai ouvir de Cristo. É por isso que havia então autoridade na pregação de Cristo. O que ele pregava e vivia. E consequentemente, o que Cristo está pregando aqui, num certo sentido, é a si mesmo. É a si mesmo. Cristo está exaltando, podemos dizer implicitamente, a sua própria vida, a si mesmo aqui. O pregador, verdadeiro pregador do Evangelho, que prega genuína e verdadeiramente a palavra de Deus, é aquele que prega com sabedoria, no poder do Espírito, que vive o Evangelho, mas ele prega Cristo. E o próprio Cristo anuncia a Cristo. Nós temos um exemplo disso em Lucas capítulo 4. Veja comigo. Lucas capítulo 4. Cristo pregando em Nazaré, a partir do verso 14, diz assim: então, Lucas 4,14: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então veja, Cristo está lendo um trecho de Isaías, e o trecho se refere a Ele mesmo. O Espírito do Senhor é sobre mim, sobre Cristo. Ele me ungiu, acabamos de ler em Atos 10, para evangelizar, para curar, etc. Então aqui o texto de Isaías estava falando de Cristo, assim como a Escritura como um todo. E mesmo em Mateus capítulo 5, se acabamos de dizer que o Sermão da Montanha reflete a vida de Cristo, então podemos concluir que Cristo também está falando da sua vida mesmo. Cristo está anunciando o Evangelho, e anunciar o Evangelho é anunciar a salvação que é em Cristo Jesus. É anunciar a total inabilidade do homem para salvar-se a si mesmo, os seus pecados, e, por outro lado, apresentar a graça salvadora de Deus. E é isso que Cristo está fazendo. É isso que Cristo está fazendo. Ou seja, você quer pregar o Evangelho verdadeiramente, compartilhar com as pessoas verdadeiramente, basta exaltar a Cristo. Exalte a Cristo. Exalte a perfeição de Cristo, a beleza de Cristo, a santidade de Cristo, o viver de Cristo,
a humildade de Cristo, os sofrimentos de Cristo, as aflições de Cristo. Isso é pregar o Evangelho. É verdade que nós podemos pregar o Evangelho a partir da lei? Sim. Mas veja bem, a partir. Não pode ficar confinado lá. Os 10 mandamentos? Sim, você pode. Mas você tem que usar eles para apontar para Cristo. Uma coisa que deve nos deixar assustados é o seguinte: no dia do juízo, Deus pegará a sua lei para julgar os homens, comparando os homens com a sua lei. Isso já é assustador. Mas mais assustador que isso é pegar alguém que viveu essa lei e comparar com você. Ou seja, Cristo. Você quer exaltar a santidade de Deus? A ira de Deus contra o pecado? É só exaltar a vida de Cristo. A obediência de Cristo. O viver de Cristo. Você quer pregar o Evangelho verdadeiramente? Exalte a Cristo. Exalte a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Você quer pregar verdadeiramente a cruz de Cristo? Ensinar o Evangelho para as pessoas? Exalte o quão perfeita foi a obediência de Cristo, até a morte e a morte de cruz. Você quer falar sobre o inferno? Exalte a vida de Cristo. Porque veja bem, no inferno as pessoas que não se arrependerem irão para lá para sofrerem a punição de Deus por causa dos seus pecados. Deus é justo, vai punir cada um conforme os seus pecados. Mas Cristo foi punido na cruz por pecados de outras pessoas. Não somente de uma pessoa, mas de uma multidão de eleitos. E uma outra coisa ainda é o seguinte: veja bem, na cruz, o sofrimento de Cristo, ele é inigualável. Nunca nós conseguiremos entender ele por completo. Porque no inferno as pessoas sofrerão porque pecaram contra Deus. E continuarão pecando contra Deus no inferno. Mas na cruz, Cristo sofre a punição do inferno obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus, sem nunca desobedecer a Deus. Vivendo todo o sermão do monte, obedecendo a Deus em todas as coisas. Ninguém nunca vai sofrer dessa maneira. Porque se você for obediente a Deus, Deus vai te abençoar. Nós lemos lá em Deuteronômio 28. Mas Cristo obedeceu perfeitamente e foi amaldiçoado no seu lugar. Ninguém nunca, durante toda a eternidade, nunca ninguém vai sofrer a Deus, vai sofrer a punição de Deus obedecendo a Deus. Mas Cristo sim. Às vezes nós vamos lá para o Salmo 73 e nós nos identificamos com aquele salmo, porque ele fala assim: poxa, eu estou tentando servir a Deus, eu sou punido a cada manhã. E Cristo, que obedeceu perfeitamente e foi punido com uma punição severa demais, ainda sendo obediente. Este é o Evangelho de Cristo. Então, a pessoa de Cristo eleva o padrão da santidade de Deus. Eleva o padrão da lei de Deus. E talvez a pior coisa que acontece no dia do juízo é Deus mostrar alguém então cumpriu a lei perfeitamente diante de você e você não ter obedecido a Deus. Então, quer pregar o Evangelho com autoridade, além de sabedoria, do poder do Espírito, além de viver, faça como Paulo: nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado. Essa é a pregação genuína do Evangelho. Irmãos, então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que aprendamos a palavra de Deus e glorifiquemos a Deus em todas as coisas. Amém.